Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que acordou mais essa manhã. Bom dia, pai, mãe, filho. Bom dia, filha. Bom dia a todo mundo aí. Já iniciamos aí mais um dia de número 52. Eu vou olhando aqui, 51 foi ontem. 52. Hoje vamos de Números, capítulo 1 ao 3 e Marcos, capítulo de número 3. Gente, mais um livro, né? Mais um aí pra conta, glória a Deus. Estamos avançando aí nessa batalha, né? Eu e você vamos vencer, você crê? Nós vamos chegar lá, eu creio em nome de Jesus. Tô aqui com minha camisa do ano de 2018 da marcha, que eu creio em nome de Jesus que nós estaremos lá, Marcha para Jesus em São Paulo esse ano, no mês de junho, amém? E o livro de Números, só para a gente fazer um resumo para começar, vai falar aí a respeito do povo que passou aí 40 anos no deserto, visto que eles desobedeceram. Esse nome de Números tem justamente esse nome por conta de um censo que foi feito tanto no início quanto no final desse livro, mas no original mesmo, no hebraico, significa no deserto, na região selvagem. Então tem isso também, né? O pessoal, quando vai fazer a tradução, às vezes perde um pouco do sentido, então é necessário às vezes a gente entender um pouco do grego, um pouco do hebraico, para a gente poder compreender melhor a palavra em si. Mas esse livro também, além de fazer o censo, ele vai contar aí toda a história durante esses 40 anos nesse deserto aí hostil, árido, em que eles passaram até eles conseguirem chegar aí na terra prometida, a terra de Canaã, aí as muralhas de Jericó, né? Ainda que a gente tem Deuteronômio, Josué, que eles vão estar na entrada da muralha. Então a gente ainda tem mais aí Números e Deuteronômio para passar aí por esse deserto. Mas são 40 anos, né? Não são 40 dias. 40 anos é uma vida. Então a gente começou lá em Gênesis, o período do deserto. Gênesis? Acho que foi. Finalzinho de Gênesis ou comecinho de Levítico. Agora me deu... Foi. Não. Jacó, José no deserto, em Gênesis. Então começamos lá em Êxodo, que teve aquela coisa dos mandamentos, né? Depois que eles passaram por lá, a 10ª praga de Faraó, e só depois, lá para a altura, quer ver, eu vou achar agora aqui, Monte Sinai. Porque ele está no Monte Sinai já no 19, Êxodo 19. Já estava no Monte Sinai em Êxodo 19. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos colocar aí 10 anos cada livro, né? É história, é tempo. E vamos lá, né? Seguindo aí, contando aí a fé, ou a falta dela, né? Que o povo perdeu em si mesmo. Horas em si, acordo cedo, gente, para fazer isso aqui para vocês. Horas em si, horas no povo, né? Mas esse livro ele vai mostrar muito a importância da confiança sincera. Mais do que tudo, eu sempre falo, obediência. A linguagem do amor é obediência. E como que Deus é paciente, ele persiste em nós, e como que ele disciplina também, né? Porque afinal de contas, pai também é quem corrige, não só quem passa a mão na cabeça. Amém? Vamos lá? Orar para nós darmos início?
Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela Tua palavra, por esse momento na Tua presença e por podermos estar aqui, Senhor, mais um livro, glórias a Deus, mais uma etapa aí vencida. Seguimos aí no nosso desafio de leitura, firmes, fiéis, sem esmorecer, sem se desviar, às vezes um pouco cansados, mas o Senhor é quem nos dá força. Tu és a nossa força, Jesus Cristo. Fala mais uma vez conosco durante essa leitura, em nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém e amém. Beleza? Então, ele vai começar aqui no meu, falando assim: Deus ordena a Moisés o censo de Israel. E diz assim: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, deixa eu silenciar aqui, no segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Então, aqui está dizendo que essa passagem ela acontece 2 anos após eles saírem do Egito. Então, não tem nada de 10 anos, igual eu falei, não, tá? No segundo ano da saída do Egito, há a referência aqui dessas escrituras. E aí, ele fala que levantai o censo, que é o quê? Nada mais é do que a contagem aí de todas as pessoas que estavam com eles ali. Aqui, basicamente, mais os homens que estavam aptos para o serviço militar. Vamos lá. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a família de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Na idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Rubens, Elisur, filho de de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Isacar, Natanael, filho de Zuar, de Zebulão, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, Efraim, Elissamar, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, de Dan, Aiazel, filho de Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Airã, filho de Anã. Estes foram os chamados da congregação dos príncipes das tribos, seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Esses aqui são os cabeças, né, dos filhos de Israel. Deixa eu só ver um negócio. Bom, então aqui a gente tem, são 12 tribos, mas a gente tem, fui contar, tá? A gente tem 11 nomes aqui. 11 dos filhos aí de Israel, né, mais conhecido anteriormente como Jacó, veio a se tornar Israel. Por que tá faltando um aqui? É a filha de Jacó, para 12, né, que são 11 homens, mas aqui tem a tribo de José e a tribo de Manassés, que vão dar 12, mas o correto era 12 com Diná, os filhos, né, porque os filhos de José, na verdade, a tribo de José vai chamar Efraim. Mais à frente, depois, para substituir a morte de Dan. Mas tá faltando aqui a filha, que é Diná,
né? Diná foi a filha, né? A única filha de Israel, de Jacó, e ela aí pertence a um dos 12 descendentes. Então aí só voltando. Então a gente tem aí as 12 tribos de Israel, né? Tirando aqui que tá faltando, se a gente for contar, ó, Rubens, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, José, vai se separar em duas tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naphtali, são as 12. Depois a gente vai ter aí a tribo de Dan quase dizimada, né? E vai ter os filhos de Levi aí, né? Substituindo essa tribo por conta aí desse extermínio, né? Os filhos de Levi nada mais deixam de ser, né, do que uma tribo também, mas a gente vai trocar aí depois eles, inserir aqui no lugar de Dan. São esses então os nomes, né, visto que José aí teve as duas partes, Efraim e Manassés. Bora lá então, né? Estas foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos e os seus pais, dos milhares da cabeça de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como eu falei, homens que podiam aí estar à frente da guerra, podiam guerrear, por isso acima de 20 anos, e homens. Então, números por conta do censo, por conta da contagem, para o português, né? Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que nasceu primeiro, né, de Jacó, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, na tribo de Ruben, 46.500. Muita gente, hein? Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, foram os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Muita coisa também. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Só para eu ganhar tempo, né? O 25 vai falar das tribos de Gade, que foram 45.650. Tem um pernilongo aqui me mordendo, gente. Meu Deus. Meu Deus, onde que eu tava? Na tribo de Gade. 26 vai falar dos filhos de Judá. E no 27 vai dizer que eles foram 74.600. Verso 28 vai falar dos filhos de Isacar. E o 29 vai dizer que eles foram 54.400. 30 os filhos de Zebulon. E vai dizer que no 31 que eles foram 57.400. 32 os filhos de José, né, dos filhos de Efraim, as suas gerações. 33 vai dizer que eles foram, os de Efraim, 40.500. No 34 vai falar os filhos de Manassés, segundo as suas gerações, pelas suas famílias. No 35, 32.200. Os filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias.
verso 37, 35.400. 38 dos filhos de Dan, as suas gerações. 39 vai dizer que eles foram 72.700. Verso 40, os filhos de Aser. Verso 41 vai dizer que eles foram 41.500. Verso 42, os filhos de Naftali. E vai dizer no 43 que eles foram 53.400. 44 vai dizer: foram estes os contados por Moisés e Arão. Os príncipes de Israel eram 12 homens. Cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. 603.000 homens. Se a gente for colocar mulheres e crianças, a gente tem que, no mínimo, para mais, porque eles tinham muito mais filhos do que um. Mas se a gente colocar cada um tinha um filho e uma esposa, 6 vezes 3, 18. Então, teríamos que triplicar esse número, gente. 603. Então, teríamos 1 milhão aí. E lá vai quase 2 milhões de pessoas aí andando aí pelo deserto, sabendo que é muita gente, muita gente, muita gente. É quase a marcha para Jesus aí, o povo de Israel. Mas os levitas, lembra que eu falei? Segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo a todos os seus utensílios, eles ministrarão o tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Então, 2 milhões de pessoas. 1 milhão, vou botar para mais, porque é muito filho. Seria a mesma coisa, a referência aqui, fala que a população inteira de Porto Alegre, eu não conheço Porto Alegre, eu não sei, mas seria uma cidade inteira vagando aí pelo deserto do Saara, na África. É muita gente, né? Esse foi o número total aí de israelitas que a gente viu, né? As tribos aí eu comentei, né? A respeito dos nomes, já contei os nomes, agora eu já lembrei. Mas a tribo de Levi não foi contada, como eu falei lá na frente, sendo dizimada. A tribo de Dan, ela vai entrar aqui nessa contagem. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Então era incumbido dos levitas aí vigiarem, cuidarem do tabernáculo, que era habitação e morada de Deus, onde ele vinha conversar com o povo, onde o povo vinha oferecer sacrifícios. Então essa era a responsabilidade dos filhos de Israel ali naquele lugar, cuidar, no caso dos levitas, cuidar aí do tabernáculo, e quem se aproximasse dele não fosse apto ou digno, morreria. 52. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas, mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Assim foi contada a galera toda aí e preparados aí para seguir diante do deserto. Capítulo de número 2 vai dizer assim: a ordem
das tribos no acampamento, onde seria o lugar ali, onde ficaria cada um, né? Organização, a estrutura. Como que ficou dividido aí nesse pedaço aí do Antigo Testamento que a gente está lendo, né? Os números desse censo aí dessas pessoas. A ordem das tribos no acampamento, texto do meu, né? Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor da frente para a tenda da congregação se acamparão. Então eu vou botar depois essa informação, porque cada tribo tinha uma bandeira, que é colocada aí como uma insígnia, um desenho. E aí cada tribo tinha essa bandeira, esse estandarte, né, fincado aí à frente da sua entrada. Os que se acamparem ao lado oriental, à direita, cadê? Para serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, Anasson, filho de Aminadab, príncipe dos filhos de Judeu. Então aqui a localização de cada uma das tribos, né? Cada lugar que cada uma vai ficar, a disposição aí de cada uma ao redor aí do acampamento e do tabernáculo. Essa referência de direita, esquerda, ocidente, oriente é comparado ao tabernáculo, tá? E o seu exército, segundo o censo, foram 74.700, né? Conta de novo a respeito da tribo aqui. Peraí. Cadê o nome? Acabei de ler. Os filhos de Judá. Os filhos de Judá. Aí quando chegaram eram 74.600. Aqui eles recontam mais uma vez, organizam e recontam, mas a numeração que a gente leu no 1 vai dar a mesma do 2, tá? E junto a ele se acampará a tribo de Isacar. Isacar e Natanael, filho de Zur, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400, filho de Isacar aí, do lado da tribo de Judá. A tribo de Zebulon, né, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram um censo de 86.400, segundo as suas turmas. A estes marcarão primeiro o estandarte do arraial de Ruben, que no caso a tribo de Ruben, segundo as suas turmas, será para o lado sul, para baixo. Lado sul, a Elisur, filho de Suder, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500 os filhos de Ruben. Junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército, segundo o censo, foram 59.700. É muita gente. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Dauel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram 45.670. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, estes marcarão. Em segundo lugar, então partirá a tenda da congregação para o arraial dos levitas, no meio do arraial,
Como se acamparem assim, marcarão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Os estandartes do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, será para o lado ocidental. A Elisama, filho de Elaude, será príncipe dos filhos Efraim. Seu exército, segundo o censo, foram 40, os filhos de Efraim, né? Outra tribo, 40.500. Junto a ele, a tribo de Manassés, também descendente de José, a Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. O seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, Abinadã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram cerca de 35.400. Tribo de Benjamim. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 8.100, segundo as suas turmas. O estandarte do arraial de Dan, tribo de Dan, estará para o norte, segundo as suas terras. Aiazer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. O seu exército, segundo o censo, foram 72.700. E junto a ele se acampará a tribo de Asser. Tribo de Asser, Apigael, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Asser. Do seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, Airã, filho de Anã, príncipe dos filhos de Naphtali. E seu exército, segundo o censo, foram cerca de 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharam no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados nos arraiais pelas suas turmas foram 603.540. Mas os levitas não foram contados dentre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme os que o Senhor levantara a Moisés. Cadê? A Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Então aqui a gente finaliza o 2, com aí mais essa contagem das tribos. 3. São essas, pois, as gerações de Arão, a genealogia, de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. São estes os nomes dos filhos de Arão. Primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados por oficiais como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor. Lembra lá atrás? Porque eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Cumpram seus dentes para com eles e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da terra da congregação e cumprirão o seu dever para os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão, seus filhos,
dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas Arão e seus filhos ordenarás que dediquem só ao seu sacerdote. Os filhos de Levi são levitas, filhos de peixe, peixinho é. E o estranho que se aproximar morrerá. Volto a dizer a respeito da tenda, não pode se aproximar muito. Disse o Senhor a Moisés: você que não é um sacerdote, não se aproxime, sem ser convidado. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em segundo de todo primogênito que a madre entre os filhos de Israel, e os levitas foram seus. Então aqui a gente tem uma lista dos levitas e dos filhos que pertenciam aí a Deus. Porque todo primogênito meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Então aqui Deus exige, todo primogênito pertence a Ele e deve ser consagrado a Ele. Em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto, no Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi. Então chegou a esse certo ponto, agora vamos contar. Segundo a casa de seus pais, contará todo homem na idade de 1 mês para cima. Então, quando fala todo, aí é todo mesmo, Visto que as outras ali eram homens aptos para a guerra, acima de 20 anos, aqui eram todos. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi. Cadê meu marca-texto que estava aqui agora? Pelos seus nomes: Gerson, Coate, Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, das suas famílias: Libni, Simei. Os filhos de Coate, pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali, Mussi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seu pai. E Gerson é a família dos libnitas e dos simeitas. São essas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles forem contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500 os levitas. As famílias dos gersonitas se acamparam atrás do tabernáculo, ao ocidente. O príncipe da casa parenta dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson serão a seu cargo na tenda da congregação do tabernáculo, a tenda da sua coberta, o repositor para a porta da terra da congregação. Então, Gerson também era um dos levitas que servia na casa do Senhor. As cortinas do pátio, o resposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar e suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Cote é a família dos Anharitas, e dos Izaritas, e dos Hebronitas, e dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Portanto, são homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 os que tinham cargo ali no santuário, os filhos de Coate. Não os filhos de Levi, muita gente. As famílias dos filhos de Coate se acamparam, as famílias
se acamparam ao lado do tabernáculo, do lado sul, para baixo, mas do lado direito. O príncipe da casa paterna das famílias, os coatitas, será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles o seu cargo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios, com que ministra o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Então, quem estivesse servindo ali na casa de Deus, teria que passar por um estudo da palavra, igual nós estamos fazendo aqui. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar. Então, o top dos tops ali de Levi vai ser Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm o seu cargo no santuário. De Merirá é a filha dos Malitas e dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os filhos que deles foram contados de um mês para cima foram 7.200. Eita, tem uma pescada aqui. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abial. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, ao lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão seu cargo nas tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, suas bases, todo o seu utensílio e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado da nascente, do lado esquerdo, serão Moisés e Arão e seus filhos, tendo seu cargo os ritos do santuário para cumprir os seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. Então, aqui 22.000 não era muito porque foi de um mês para cima, né? Não era homens acima de 20 anos. Um mês para cima, visto que eles tinham... Não, até que era muita gente, sim. Na base de uns 7.500, né? Cada tribo aí, 8.000 e pouquinho. Ali, 22.000 homens por conta de contar de um mês para cima, contando os filhos, né? Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. Agora conta de novo, mas conta agora todo homem de um mês para cima. Para mim tomar os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel e dos animais. Os levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Diz 2 vezes. Contou Moisés para o Senhor, lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varão, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Contou de novo, né? Deu a mesma conta lá que contou inicialmente. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais. Os levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor.
pelo resgate de 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número de levitas. Então, iria oferecer um resgate, né, um sacrifício, ou então uma oferta. Aqui no caso, foi uma oferta. O resgate era algo que era pago para você, pelo oferecido. É como se fosse um voto, mas não era um voto, mas algo que era feito de bom grado ao Senhor, por conta de ser o primogênito, de Deus ter aberto a madre e dado a essas famílias um primeiro filho. Vai dizer: tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e os tomarás a 20 geras o ciclo. Não faço ideia aí quanto que vale. Deixa eu ver se eu tenho essa medida em dinheiro. Então, o ciclo equivale a 57 gramas de prata, né? Então, 57 vezes 5, 285 gramas de prata, equivalente aí a todo primogênito. Não consegui fazer essa conta não, mas enfim, né? Equivalia a 5 ciclos, e segundo o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo. Então, cada ciclo é uma gera, então 5 vezes 20, para você ter o valor aí em grama. Eu não vou saber te falar quanto que vale uma grama de prata, mas um ciclo é uma grama de prata. Multiplica aí esse ciclo por 20, e você vai ter a grama de prata para depois se transformar em real. Vamos continuar. E darão a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que exerceram os que foram resgatados pelos levitas, os primogênitos dos filhos de Israel. Tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Números é até aqui. Vamos seguir agora para Marcos, capítulo 3. Em Marcos, aqui nós estamos falando sobre Jesus. E aí a sua passagem o Cafarnaum, que nós vimos na semana, no dia anterior, né, a cura, aí o processo aí de cura e em que ele começa aí, dá início a seu ministério e vai trazendo aí as pessoas, vai chamando para que eles venham virar pescadores de homens, né? A gente viu que ele foi questionado pelos fariseus, mas ele falou: não, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o filho do homem, eu sou o filho de Deus. O verso 3, então, vai começar assim, vai começar com a cura no sábado. Aí vai dizer: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Um homem com a mão ressequida. Estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Quem? Os fariseus, que era quem tinha entendimento da palavra, cria na Torá, mas vivia mais os ensinamentos do que a palavra mesmo de fato. Estavam observando Jesus para ver se ele curaria no sábado, a fim de o acusassem, depois dessa conversa aí que eles tiveram a respeito do sábado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito? Lhes perguntou, né, aqueles que queriam acusar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la?
mas eles ficaram em silêncio, né? Porque ele sabia que eles estavam ali pensando a respeito disso, né? Ah, será que ele vai fazer alguma coisa no sábado? Sábado para os judeus, eles a partir das 6 horas da noite, eles já não fazem mais nada, nenhuma prática, nenhum trabalho, eles apenas descansam. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estende-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então, todos aqueles que eram servos do rei Herodes começaram a ir junto com os fariseus a pensar como matariam Jesus, vindo que na cabeça deles ele estava blasfemando contra Deus. E na verdade, o que ele estava fazendo era curando, né? Você não pode curar, você não vai auxiliar alguém que está passando mal só porque é dia santo, você vai deixar morrer. E foi o que ele afirmou ali, né, o próprio Jesus. Jesus cura muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus, os seus discípulos, para o lado do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, Jerusalém, de Adumeia, da além do Jordão, e os arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando os viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Ele não queria que eles ficassem falando isso, mesmo que fossem espíritos imundos, não queria que eles comentassem sobre isso. O fato é que ele curou muitos ali, diante daquele lugar. E aí agora a gente vai ver os 12 discípulos, né? A escolha dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. Depois subiu ao monte e chamou os que eles mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12. Designou a Simão, e a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, Simão aí teve seu nome trocado por Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão. Então, aí, os filhos de trovão, né? A João e a Tiago. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é o antigo Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão de Zelote. Então, Pedro e Simão aí para separar. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, ó, vou botar depois a musiquinha dos 12 apóstolos para você decorar, para você não esquecer quem são os 12 discípulos aí, os apóstolos, discípulos de Jesus, que aí você decora. Então, Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, de Alfeu, né? Você não pode esquecer, que é para você não confundir. Tadeu, Simão. Quando a gente for falar o primeiro Simão lá, você não vai falar Simão, você vai falar Pedro. E Judas Iscariote. Então, Pedro, Tiago, João,
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Esses aí eram os 12. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele estando ali na sua cidade, os seus parentes aí falaram, não é possível. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios, porque eles não compreendiam como que ele conseguia expulsar todos os demônios e como que os próprios demônios reconheciam ele como filho de Deus. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? A parábola aí da casa dividida. Então, só continuando aqui, parábola da casa dividida, né? Quem que é Beelzebu? Beelzebu aí é conhecido como o príncipe dos demônios, né? E aí ele fala no 23. Estão convocando Jesus e lhes dizem, como Satanás pode expelir a Satanás? Né? Como que pode um reino estar dividido e excluir a ele mesmo? Um reino, pelo contrário, ele está unido, não está dividido. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre visto, é réu de pecado externo. Nisto, chegando sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo, o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, para primeiro aqui a gente explicar a parábola da casa dividida. Então, Jesus ele queria enfatizar que, na verdade, ele não estava expulsando ninguém em nome de Beelzebu. Pelo contrário, era pela autoridade de Deus em que ele estava expulsando os demônios. Eis chegado o reino de Deus, eis chegado ali realmente aquele que conflitaria com os espíritos malignos, né? É chegado o reino de Deus para derrotar o reino das trevas. E é isso. E fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né? Pecado imperdoável. Que se vocês não estão acreditando, se vocês estão confundindo aí, estão preocupados com o que está acontecendo, estão achando que a gente está fazendo algo aí com obra de outras pessoas e com espíritos maliciosos, e não com o Espírito Santo, com forças demoníacas, mostra aí a dureza do coração de vocês, mostra que vocês não reconhecem a ação divina. Isso aí é uma calúnia, é uma difamação contra o Espírito Santo de Deus. Então, isso que vocês estão fazendo é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Isso vocês não têm perdão, né? Ver ali as coisas acontecendo e não crer, né? A humanidade realmente não tem discernimento correto de muitas coisas, mas imagina você vivenciar e conhecer várias pessoas e vê-las ser libertas, mesmo assim desacreditar, mesmo assim pensar em matar alguém,
porque você está vendo a pessoa fazer algo que você não compreende. Só porque você não compreende, você isolar, só porque você compreende, você não querer, não é assim que funciona, né? Deus aí dê abertura aí pra gente poder realmente compreender a obra dele para todo mundo. Muitas coisas a gente não entende, mas que Deus possa nos encorajar cada dia mais para compreender os seus feitos, né? Tanto na palavra quanto vivenciar. Eu não sei quantos vivenciaram aí pessoas sendo libertas, pessoas sendo possessas, ou depois de possessas ser libertas, né? Isso mostra a soberania de Deus para com o homem ainda hoje, né? Ainda nos tempos de hoje a gente pode ver pessoas sendo libertas. Temos falsos profetas? Temos sim. Temos charlatões? Temos sim. Mas eu encorajo você aí a olhar por uma outra ótica e reconhecer Deus diante de alguns homens aí, verdadeiros sacerdotes e homens de Deus, que se propõem a fazer aí a sua obra. E aí fala que depois dessa conversa aí com os escribas ali, né, a mãe dele estava procurando ele e os irmãos, mas eles disseram que realmente a família de Deus, né, a família são aqueles que fazem a vontade dele, né? Somos nós, família viva, fazemos a sua vontade, independente de sermos da tribo de Judá, que era a tribo de Jesus, ou de qualquer uma das outras 12 tribos que de repente eu e você possamos ser descendentes, ou não, né? A gente pode ser também não descendente direto de Jesus, mas podemos ser descendentes aí de outros povos. Mas o importante é que ele nos adotou. O seu amor nos encontrou, nós que éramos órfãos, hoje somos filhos e pertencentes, co-herdeiros com ele, na casa do Pai. Amém? E é isso hoje, dia de número 52, finalizando, que você possa ser um com ele, andar em unidade, fazer a sua vontade, crer sempre nas obras do Espírito Santo de Deus. Amém? Finalizando então aí, espero você até amanhã. Estaremos aí mais uma vez reunidos lendo a sua palavra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.